Pode ir. Muito boa noite aos amados irmãos. Eu saúdo novamente todos na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez estamos aqui, né, no culto virtual, como não é tão comum, mas nesse tempo de quarentena temos que ter esses cultos por causa dessa pandemia, né? Mas que possamos estar dando graças ao nosso Deus e estarmos reunidos da forma como der, né? Para que o nome do Senhor seja engrandecido hoje e sempre. Para começar, eu gostaria que o irmão Derek iniciasse com a palavra de oração, né? Muito bem, obrigado, Netinho, pela abertura do culto. Hoje o irmão aqui vai estar na direção. Nesse momento, vamos baixar nossas cabeças, orar ao nosso Deus, sabendo das dificuldades que temos enfrentado, mas também felizes porque nossa esperança ela está num Deus Todo-Poderoso que nos concede os céus como promessa da salvação. Então, oremos nesse momento. Santo e grandioso Deus, nesse momento, Pai, nós entramos na Tua presença em forma de culto, te agradecendo, Senhor, por mais esse dia que o Senhor nos concedeu, pelas bênçãos que o Senhor, a cada dia, a cada momento, também derrama sobre as nossas vidas. Nós te agradecemos, Pai, pela Tua bondade, pelo Teu amor, pela Tua misericórdia sobre cada um de nós. Pedimos que nesses próximos minutos possamos entregar ao Pai um culto para a Tua honra e Tua glória. Pedimos também, ó Deus, que o Senhor nos direcione, nos ajude, nos capacite, nos use, ó Pai, através do Teu Espírito Santo, para que possamos, ó Pai, falar de Ti e do Teu amor. Muito obrigado por cada irmão que tem chegado. Nós também oramos por aqueles, ó Pai, que nesse momento ainda não têm acesso a essa tecnologia, que possa, ó Deus, também estar tendo seu momento devocional, pensando em Ti. E pedimos especialmente pelo pastor Irã, que logo mais trará a Tua mensagem. Muito obrigado por todas as coisas que o Senhor tem realizado sobre nossas vidas, pois é em nome do Teu Filho amado, que vive e reina para sempre, que oramos. Amém. Amém. Dando continuidade, eu gostaria agora de convidar o irmão Levi e a irmã Isabel, que irão trazer a parte dos louvores iniciais. Boa noite, irmãos. Graça e paz na vida de cada um. Vamos iniciar com o primeiro cântico, 160, Fé Contemplada. Deus promete grandes coisas conceder a qualquer que pensa crendo que há de obter a resposta sem da fé enfraquecer. Sua fé Jesus contemplará. Sua fé Jesus contemplará. Sim, o que Jesus promete dar. Ele vê o coração e responde a petição. Sua fé Jesus contemplará. Deus tem prometido a quem não duvida, dá-lhe tudo quanto a ele suplica. Ele o prometeu e não irá negar. Sua fé Jesus contemplará. Sua fé Jesus contemplará. Sim, o que Jesus promete dá. Ele vê o coração e responde a petição. Sua fé Jesus contemplará. Deus já grandes maravilhas operou por alguém que firme nele confiou e que da promessa em nada duvidou. Jesus Cristo fé contemplará. Sua fé Jesus contemplará. Sim, o que Jesus promete dá. Ele vê o coração e responde a petição. Sua fé Jesus contemplará.
creiamos no que Deus nos prometeu, pois jamais desonrará o nome seu. Ele cumprirá a promessa que nos deu. Jesus Cristo a fé contemplará. O que Jesus contemplará. Sim, o que Jesus prometerá. Ele vê o coração e responde a petição. Sua fé Jesus contemplará. Amém. O próximo hino, os irmãos abrem seus cantores cristãos, para o 469, Corajosos. 469. Um pendão real se entregou o rei a voz soldados seus, corajosos, pois de tudo defendei, marchando para o céu, com valor, sem temor, o Cristo prontos a sofrer, leal peguei o seu perdão, firme sempre até morrer, somado chamado os batalhões do grande Salvador, revelavam de sem temor, com valor, sem temor, são prontos a sofrer. Venha ver o seu perdão, firme sempre até morrer. Nós sejamos todos a Jesus leais e ao seu real perdão. Os que na batalha são fiéis, com ele reinarão. Com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Venha o seu perdão, firme sempre até morrer. Amém. Amém. E agora, dando continuidade, eu convido a irmã Elianai, que trará a leitura da palavra de hoje. Salve os irmãos, na graça, na paz. A leitura de hoje se encontra em Ezequiel, capítulo 14. Não estou vendo nada aqui. É? Pausadão. Não, tá não. Tá aberto o microfone para você e tudo. Amém. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, cometendo graves transgressões, estenderei a mão contra ela e tornarei instável o sustento do pão. E enviarei contra ela fome e eliminarei dela homens e
ainda que Daniel e Acabei de falar. Irmãos, acho que aconteceu um pequeno probleminha com a internet, no áudio Foi eu. da irmã Elionai, Percebi. e ela não teve, a gente não conseguiu escutar naturalmente. Então, eu acho interessante que a irmã possa repetir a leitura aí, porque a internet falhou durante a leitura e nós acabamos não escutando. É normal, Não. online. A leitura, irmãos, é Ezequiel, capítulo 14, versículos de 12 a 23, que tem por título a justiça dos castigos de Deus. O versículo 12 começa dizendo: Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, cometendo graves transgressões, estenderei a mão contra ela e tornarei instável o sustento do pão. E enviarei contra ela fome e eliminarei dela homens e animais. Ainda que estivesse no meio dela esses 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, salvariam apenas a sua própria vida, diz o Senhor Deus. Se eu fizer passar pela terra bestas feras, e elas a assolarem, que fique assolada, e ninguém possa passar por ela por causa das feras. Versículo 16. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, ainda que esses 3 homens estivessem no meio dela, não a salvariam, nem a seus filhos, nem as suas filhas. Só eles seriam salvos e a sua terra seria assolada. Ou, se eu fizer vir a espada sobre essa terra e disser: Espada, passa pela terra, e eu eliminar dela homens e animais, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, ainda que esses 3 homens estivessem no meio dela, não salvariam nem a seus filhos, nem as suas filhas. Só eles seriam salvos. Ou se eu enviar peste sobre essa terra e derramar o meu furor sobre ela com sangue, para eliminar dela homens e animais, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, não salvariam nem a seu filho, nem a sua filha. Pela sua justiça, salvariam apenas a sua própria vida. Versículo 21. Porque assim diz o Senhor Deus: quanto mais se eu enviar os meus 4 juízos, a espada, a fome, as bestas feras, a peste, contra Jerusalém para eliminar dela homens e animais. Mas eis que alguns restarão nela, que levarão fora tanto filhos como filhas. Eis que eles virão a vós outros, e vereis o seu caminho e os seus feitos, e ficareis consolados do mal que eu fiz vir sobre Jerusalém. Sim, de tudo que eu fiz vir sobre ela. Eles vos consolarão quando virdes o seu caminho e os seus feitos, e sabereis que não foi assim, sem motivo, tudo que fiz nela. Diz o Senhor Deus. Amém. Amém. Neste momento, a irmã Socorro trará uma saudação. Gostaria de saudar todos esses irmãos que estão ouvindo com uma boa noite, querendo dizer que é um prazer falar com os irmãos e vê-los através da internet, mas sabemos que também nós sentimos falta de estar fisicamente presente com os irmãos e no culto. Eu gostaria de deixar para a meditação dos irmãos o Salmo 84, que diz, versículo 1, versículo 2, que diz assim: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos, a minha alma está desejosa e desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo.
Então, irmãs, esse versículo é um versículo do devocional, acho que de ontem, essa semana, mas realmente o salmista aqui fala da importância do anelo, do desejo pela casa do Senhor. Então, nesses dias que a gente está passando de isolamento social, de distanciamento da igreja, dos irmãos, a gente tem sentido falta, principalmente nossa família, que nós temos muito tempo presente nos cultos e sempre à frente da igreja. Então, tem sido muito difícil para nós estarmos trancados em casa, sem estar nos cultos, fisicamente, sem estar na presença com os irmãos. Mas eu quero deixar o desafio do Salmo 84, que mesmo que nós estejamos passando por esses dias, que tem sido dia difícil, mas nós devemos estar contrito com o Senhor, com a sua palavra, estar meditando na palavra do Senhor, estar desejando. E só agora que a gente entende a importância dos cultos, como é importante estarmos nos cultos, como faz falta estarmos na casa do Senhor. O salmista diz: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma está desejosa e desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Então, eu acho que nesses dias, o nosso coração, a nossa alma, tem desejado estar nos cultos, estar presente, estar prestando culto ao Senhor. Claro que a gente pode também prestar um culto ao Senhor em casa, na nossa casa, mas também é diferente, né? Estar com a congregação, a importância de estar em comunhão, estar ouvindo os irmãos, estar vendo os irmãos, estar abraçando os irmãos, dando um aperto de braço. Então, eu espero que esses dias de isolamento social, de distanciamento, que as pessoas, principalmente a igreja, né? Ele reflita como é importante a gente prezar e valorizar a casa do Senhor. Como é importante nós estarmos nos cultos, nós estarmos com a nossa presença, nós estamos indo para prestar um culto ao Senhor, junto com os irmãos. Eu sinto muita falta da sociedade feminina, tenho falado com as irmãs que eu tenho conversado, tenho sentido muita falta de estar presente, vendo as irmãs, estar nos comunicando, contando das bênçãos do Senhor, compartilhando. Então, isso tem sido muito difícil para nós. E a gente só agora, a gente percebe a importância de estarmos no culto, a importância do tabernáculo, da igreja, que, claro, somos a igreja, mas o lugar onde a gente se reúne. Então, que esse momento de dias difíceis, sirva assim de nós, quando voltarmos, nós prestarmos mais atenção, nós valorizarmos a casa do Senhor, valorizarmos os cultos, valorizarmos estarmos na casa do Senhor, porque o salmista diz: a minha alma está desejosa e desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Que a nossa oração, irmãs, seja como esse salmo, que a nossa carne, o nosso espírito clame por esse Deus que é vivo e que é eficaz. Que Deus possa estar abençoando a vida dos irmãos, dando o restante de semana e de dias, assim, abençoado na sua presença, e que logo, logo, esses dias difíceis que nós estamos passando, dias de nuvens, passe, e logo, logo nós possamos estar juntos ali no templo, servindo ao Senhor e contando de quão grande coisa o Senhor fez por nós. Obrigado, Odéric, obrigado aos irmãos, e um abraço a todos. Amém. Logo, logo possamos, como a irmã Socorro disse, estarmos juntos novamente para adorarmos e com as mentes mais refletindo mais sobre esses momentos e que possamos valorizar mais, porque, como ela disse, é algo para se refletir, um momento como esse, de estarmos na casa do Senhor e se alegrarmos em estar na casa do Senhor. E, além disso, um momento como esse, ele traz uma reflexão sobre que nós devemos se apegar ainda mais a Jesus e saber que, quer vivamos, quer morramos, sempre estaremos com Ele. Isso é um tremendo consolo e é a nossa maior esperança, que se morremos ou viveremos, estaremos sempre com Cristo. E isso é a melhor coisa que a gente pode receber, independente de estarmos bem ou mal, mas Paulo disse que se contente em todas as situações, porque ele sabe que Cristo estará com ele. Amém? Dando continuidade, eu gostaria de convidar a nossa irmã Amanda, que trará um especial. Olá, boa noite a todos. É maravilhoso estar com os irmãos aqui, mesmo estando longe, mas é o jeito que a gente tem de prestar o nosso culto a Deus e louvar a Deus, né? Vou trazer hoje um especial, a canção Maranata.
Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Oh, tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu para nos buscar, para sempre reinarás. Aleluia. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu para nos buscar, para sempre reinarás. Aleluia. Possamos confiar em Deus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu para nos buscar, para sempre reinarás. Aleluia. Em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu para nos buscar, para sempre reinarás. Aleluia. Amém. Obrigada pela participação. Amém. A irmã Socorro trouxe sua participação e agora eu convido a irmã dela, a irmã Conceição, que também trará sua participação hoje à noite. Boa
noite, irmão Netinho. Boa noite a todos os irmãos que estão conectados agora, neste momento. Estamos cultuando ao nosso Deus através dessa ferramenta, né, de comunicação. E já agradecendo a Deus pelo dia que Ele nos deu, pela saúde, por tudo, né, que Ele tem nos dado, nos proporcionado. E nesses dias de isolamento social, a gente sabe que tudo isso é permissão de Deus. E eu acredito que cada família, cada pessoa está tirando uma lição disso aí, está ficando deixando um aprendizado para nós. E vamos orar ao nosso Deus que tudo isso passe, que as pessoas elas possam repensar seus valores, possam repensar sua fé, possam repensar em quem estão crendo, em como estão caminhando. E a gente sabe que esse é o momento da gente estar cada dia mais nos pés do Senhor, buscando a Ele e agradecendo a Ele por tudo, né? E neste momento eu também gostaria de trazer as palavras do apóstolo Paulo escrevendo aos Colossenses, quando ele fala que as virtudes devem ser cultivadas, que elas não podem deixar as nossas virtudes, mesmo em meio a tribulações, dificuldades, elas devem permanecerem, elas devem ser cultivadas. E nós não podemos deixar da palavra de Deus não ser a nossa bússola, não ser o nosso direcionamento em todos os momentos da nossa vida. Ele diz em Colossenses, escrevendo aos Colossenses, no capítulo 3, a partir do versículo 12, ele fala no versículo 12, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão e de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus. Então, aqui está para a nossa meditação, onde está bem claro que quando Paulo escreve aos Colossenses, a igreja que estava em Colossenses, ele diz que o vínculo da perfeição é o amor. E o árbitro para o nosso coração seja a paz de Jesus. E que a nossa habitação, que habita em nosso coração, seja a palavra de Cristo. E que nós sempre possamos ser agradecidos. E que sempre nós estejamos louvando, salmodiando, levando agradecimento ao nosso Deus por todos os feitos que Ele tem feito em nossa vida. Então, não só pela nossa saúde, pelos momentos bons, mas tudo. A gente tem que estar louvando e agradecendo a Deus, porque tudo é permissão de Deus. Então, amados irmãos, que fica essa palavra para a nossa meditação, que o Senhor nos abençoe o nosso domingo, a nossa semana que está iniciando com muita paz, com sabedoria, nos livrando, guardando a nossa família, guardando os nossos filhos, guardando os nossos familiares e guardando toda essa cidade desse vírus que está assolando o mundo. Agora há pouco estava assistindo o jornal, não tive nem condições de assistir todo, tive que sair, porque é lamentável a situação que o mundo está passando e nós temos muito que estar aos pés de Jesus, pedir a proteção dele e tomar as precauções que estão sendo repassadas para que
não chegue à nossa família, não chegue à nossa cidade. Que Deus nos abençoe com uma boa noite. Obrigada a todos, um abraço a todos e a paz de Cristo. Amém. Amém. Como a irmã Conceição disse, devemos sempre estar confiando no nosso Senhor, pois Ele sempre há de prover o nosso bem e, no final das contas, sempre iremos estar com Ele, como eu tinha dito, né? Então, que possamos sempre confiar que isso vai passar e a gente vai poder se ver novamente e desfrutar da comunhão tão boa que é uma comunhão presencial com os irmãos. Agora, nesse momento, eu volto a convidar os irmãos Levi e Isabel, que trarão agora os corinhos. Primeiro corinho, Colossenses 1. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é Senhor sobre a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra. Sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridade. Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra. Pois foi do agrado de Deus em tudo ele tenha supremacia. Ele é o resplendor da glória do Pai. Ele é a exata expressão do seu ser, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra. Sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridade. Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra. Pois foi do agrado de Deus em tudo ele tenha supremacia. Já não há mais nada que a ele não pertença. Em tudo existe graça, cantemos sim. Já não há mais nada que a ele não pertença. Em tudo existe graça, cantemos sim, cantemos sim. Ele
unção. Não, é no final. Da minha mensagem. Depois da mensagem, vocês cantam. Perdão. Irmãos, antes de convidar o pastor Irã com a mensagem, eu vou pedir para que o irmão Francinado ele nos dirija uma palavra de oração e peço em especial que ele ore pelas autoridades, que assim, a gente vive um momento conturbado e que Deus possa estar no controle de tudo. Também eu peço para que ele ore pela pregação que será trazida agora e pela nossa situação, que Deus possa estar sempre no controle de todas as coisas e nos dando conforto. Amém? Convido o irmão Francinal. Amém. Boa noite, irmãos. Damos graças, por estarmos reunidos, mesmo nesse tempo difícil, mas Deus tem promovido o meio da internet, para nós fazermos esse culto. E gostaria que os irmãos meditassem em 1 Timóteo 2, versículo 1 e 2, que diz: antes de tudo, recomendo que se façam súplicas e orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos, Senhor Deus, por esse momento de estarmos aqui, ouvindo cânticos e reunidos através desse meio de comunicação, Senhor Deus. Damos graça pela vida de cada um e também te rogando, Senhor Deus, por esse momento, Senhor, difícil, mas o Senhor tem nos dado a sua misericórdia na vida de cada um, te rogando pelas autoridades do nosso município, do nosso estado, do nosso Brasil e o mundo, mas sabendo que o maior é o Senhor, Senhor. Nós colocamos tudo nas tuas mãos e te rogamos por cada um de nós, pelas nossas famílias, pelos nossos filhos, pelos nossos lares. E também, Senhor Deus, te pedindo, Senhor Deus, pelo pastor Irã, que vai trazer a mensagem, a tua palavra, que cada um de nós possamos meditar nela. E pela tua misericórdia, Senhor Deus, nos dá uma noite tranquila e com certeza um dia na tua presença amanhã. Aumenta a nossa fé e a nossa esperança, essa esperança de um dia estarmos contigo num céu maravilhoso que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Te agradecendo por tudo em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Amém. E eu passo a palavra para o pastor Irã, que irá trazer a mensagem da palavra de Deus no nosso alimento espiritual hoje à noite. 50 poesias, 0,4, 2. 78. 5, 20, 24. Ok. Muito boa noite. Eu gostaria de trazer a nossa meditação no texto em que a irmã Elionai fez a leitura, texto de Ezequiel, capítulo de número 14, versículo de número 12 ao versículo 23. Hoje eu quis pregar em pé, que é para se sentir que estou diante de uma congregação. Bem, aqui em casa nós temos 6 congregados, né? E eu pregando. Nós agradecemos a disposição de cada irmão que está a participar da nosso momento de adoração a Deus, do nosso culto realmente, de adoração a Deus, louvor a Ele, pois o mesmo é digno de toda honra e de toda glória, né? Ele é o merecedor de tudo e nós precisamos confiar mais realmente na graça de Deus. Eu gostaria de voltar a atenção para esse texto hoje à noite, dizer aos amados irmãos que nós temos tido esses dias de dificuldade, esses dias de lutas, aonde muitas vezes nós não compreendemos o que está acontecendo, não compreendemos tudo, não temos essa capacidade de termos uma compreensão geral de todas as coisas que está acontecendo ao nosso redor. O que nós precisamos fazer
é confiar 100% no nosso Senhor Jesus Cristo, na certeza de que todas as suas promessas estão sendo cumpridas. Seja muitas vezes elas duras para nós e seja em outras oportunidades promessas de bênção para nosso coração e para a nossa vida. Então nós queremos aproveitar para pensar sobre a justiça dos castigos de Deus apresentada pelo profeta Ezequiel. E ele traz uma série de coisas interessantes, mostrando sobre aquilo que Deus desejar fazer, né? Fazer com a terra, certo? Então, aqui trata-se de um dos atributos de Deus, que ele é justo, ou seja, Deus é justiça. Coisa que a maioria de nós almejamos, tanto para o Brasil, que estamos diante de fatos de tantas injustiças. Por exemplo, os homens falam de justiça, mas praticam a injustiça diretamente, e dentro do contexto da própria religiosidade, onde muitas pessoas têm procurado estabelecer a sua própria justiça, assim como Israel fazia, e não a justiça de Deus. A palavra de Deus fala da justiça de Deus, que vem pela fé por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, nós não estamos falando de a justiça que justifica hoje à noite. Nós estamos falando da justiça que traz os castigos de Deus para as pessoas, para a humanidade. Então, essa justiça chamada o castigo de Deus, que está apresentada aqui de algo verdadeiro. Quando nós lemos em Deuteronômio 32, lá no Cântico de Moisés, ele diz o seguinte, o versículo 1, ele diz: inclina os teus ouvidos aos céus e falarei, ouça a terra as palavras da minha boca, goteja a minha doutrina como a chuva, destila a minha palavra como orvalho, como chuvisco sobre a relva e como gotas de água sobre a erva. Como chuvisco sobre a erva e como gotas de água sobre a relva. Porque pregoarei o nome do Senhor, engrandecer o nosso Deus. Ele é a rocha, cuja obras são perfeitas, com todos os seus caminhos são justos, né? São juízos, justos são. Deus é fidelidade e não há nele injustiça. Deus é justo e reto é. Então, esse Deus de justiça, nós entendemos, quando estamos nesse meio da pandemia, uma coisa que nós podemos entender é que Deus resolveu trazer parte dos seus juízos sobre a terra. Existem 4 coisas que Deus sempre usou na terra para oferecer juízo às nações. Uma das coisas é a peste, depois a fome, as feras e as guerras. São 3, 4 coisas que Deus sempre usou para tratar diretamente com o ser humano quando esse tem feito coisas erradas com ele. Nós temos que entender isso. No orgulho lá do rei Ezequias, Deus feriu ele de uma enfermidade mortal e depois Deus teve piedade dele e trouxe de volta a saúde dele. Agora, às vezes, nós cobramos por justiça. Não queremos se submeter à justiça de Deus. A gente cobra por justiça. Agora, o salmista, ele declarou no Salmo 118, versículo número 145, versículo 18, ele disse, por que proclamarei o nome do Senhor? Ele diz que Deus é fidelidade e não há nele a injustiça. E apresentado aqui nesse Salmo 145, claramente o salmista reconhecia a justiça de Deus e nós precisamos e devemos reconhecer essa justiça. Desperto está o Senhor de todos os que invocam, de todos os que invocam em verdade. Diz, ele cumprirá o desejo e teme o ouvido do seu clamor. O Senhor guarda todos os que o amam, todos os ímpios serão destruídos. A minha boca fala o louvor, né? E toda a carne louvará o seu santo nome pelos séculos dos séculos para sempre. Quando nós vemos o versículo de número 17, diz, justo é o Senhor em todos os seus caminhos, santo em todas as suas obras. Tudo aquilo que Deus faz promove para nós a santidade de Deus. Promove, assim, a santidade de Deus. Então, nós queremos, assim, olhar para a palavra de Deus e, muitas vezes, questionamos quando Deus traz o seu juízo sobre a terra. Há muitas perguntas, por exemplo, por que está acontecendo isso? Ou por que acontece isso comigo? E etc. Por que está realmente
afetando pessoas inocentes, né? A esse tipo de pergunta, porque tantas pessoas inocentes têm morrido, né? Todas são coisas que as pessoas tomam por questionamento quando se trata diretamente da justiça de Deus. E nós precisamos olhar para essa justiça de Deus e entender que Deus ele faz aquilo que ele quer. Afinal de contas, ele é Deus. Ele não deixará de ser Deus se ele lançar todos os ímpios no inferno. Se ele trouxer um castigo para a face da terra e fazer uma varredura na humanidade. Ele já fez isso uma vez, quando trouxe o juízo do dilúvio, na época de Noé, quando as pessoas estavam querendo viver da sua própria maneira. Então, Deus ele trouxe esse juízo do dilúvio de Noé, que a gente chama de dilúvio de Noé, mas é o dilúvio de Deus que ele trouxe sobre a face da terra. Então, nós não temos o direito, como servos e servas do Senhor, de questionar a justiça de Deus, de questionar aquilo que Deus quer fazer, pois ele é Deus. Isaías compreendia muito bem isso e declarou as próprias palavras de Deus nos versículos 5 a 10 de Isaías 45, quando ele diz assim: eu sou o Senhor e não há outro, fora de mim não há Deus. Eu te cingirei, ainda que tu não me conheças, para que saiba que desde o nascente do sol, lá do Japão, até o poente do sol, até ali no Oceano Pacífico, fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor, não há outro. Eu formo a luz. Eu crio as trevas. Eu faço a paz. Eu crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas as coisas. Deleitais, ó céus, nas suas alturas, e nuvens, chuva justiça, abrase a terra, produza a salvação, ao mesmo tempo frutifique a justiça. Eu, o Senhor, as criei. Ainda aquele que contende com seu Deus, com seu Criador, ou seja, ai daquele que contende com seu Criador, o caco está entre outros cacos de barro. Porventura dirá o barro a quem formou: o que fazes? E as tuas obras não tens mãos? Ai daquele que diz ao pai, a quem geras, e da mãe, a quem dar a luz. Então, nós não temos o direito nem de reclamar com o nosso pai e com a nossa mãe aqui terreno, quanto menos com Deus. O que ele quer fazer, ele faz. Ele disse que eu faço todas as coisas, eu quem faço. Então, nós entendemos, amados irmãos, que um pouco do juízo de Deus tem chegado à terra nesses últimos anos, para colocar um freio na terra, para colocar a gente para pensar realmente, como falou a irmã Conceição, para pensar o que nós estamos fazendo aqui. Muitas pessoas estão na terra apenas vivendo para os prazeres do pecado. Estão vivendo apenas para a vida aqui e não têm edificado para a sua vida na eternidade. Não tem pensado nas coisas de Deus, tem desprezado o seu Criador. Pouco caso tem feito e está sendo doutrinado, muitas pessoas doutrinando que nem sequer Deus existe. Por isso que as pessoas crê de diversas formas. Pessoas têm feito isso. Nós temos encontrado pessoas que até têm mudado a sua sexualidade. Encontramos hoje pessoas que se converteram com esse problema e agora está tendo uma grande dificuldade na sua vida. Então, meus amados irmãos e ouvintes da palavra de Deus que é alcançado no nosso culto de hoje à noite, nós queremos dizer que a justiça de Deus ela vem sobre a terra. E ele pode usar os seus 4 castigos. Nós vamos pensar sobre isso. É uma coisa certa, a justiça do justo Deus só traz para nós aquilo que nós merecemos. E a justiça de uma pessoa justa, ela só serve para o próprio justo. Nós iremos aprender isso claramente com o texto que lemos aqui em Ezequiel. Irei voltar para Ezequiel, versículo 12 do capítulo 14, e iremos trazer a meditação. Primeira coisa, Deus apresenta o castigo da fome. E diz aqui os versículos de número 1, 12 e a 14, diz: veio ainda a minha palavra do Senhor, dizendo, filho do homem, quando a terra pecar contra mim, se rebelando gravemente, então estenderei a minha mão contra ela
e lhe quebrarei o sustento de pão e enviarei contra ela fome. Cortarei dela os homens e os animais. Ainda que estivesse no meio dela estes 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles apenas, com a sua justiça, livraria apenas as suas almas, diz o Senhor dos Exércitos. Nós encontramos aqui 3 homens que viveram na terra, dos quais estão na lista dos heróis da fé, que a Bíblia diz que o mundo não era digno. Quem são esses homens? Noé, Jó, Daniel e Jó. Eles são apresentados como pessoas se tivesse na terra no momento em que Deus trará para a humanidade um juízo de fome. Diz que ao ponto de varrer todas as pessoas que habitam na terra juntamente com os animais. Diz que cortasse dela homens e animais e tivesse no meio da terra, nesse momento, 3 homens, Noé, Daniel e Jó. Nós encontramos Noé, um homem que foi justo no meio dos seus contemporâneos. Homem que achou graça diante de Deus, e por causa de Noé nós estamos aqui. A sua fé condenou o mundo antigo e através dele se deu nova nação na terra. Segunda coisa, nós encontramos um homem chamado Daniel, homem que foi capaz de ser fiel a Deus, mesmo sabendo que a sua própria vida estava em jogo. Por um decreto de perseguição na Babilônia, foi decretado que ninguém podia orar senão ao rei. E Daniel, ele orou a Deus mesmo assim e conseguiu a sua vitória no Senhor. Foi à cova dos leões e saiu de lá. E temos Jó, que era um homem reto, íntegro, temente a Deus e que se desviava do mal. Pessoa completamente diferente. Então, nós podemos encontrar na própria palavra de Deus diversas pessoas que estão ali ao redor de nós, mas que a justiça de cada pessoa apenas salvaria a sua própria alma. Por isso que é importante que nós, como crentes, nós devemos confiar na justiça de quem? Na justiça de Deus, que vem pela fé em Jesus Cristo, e essa justiça nos transforma em novas pessoas. A Bíblia diz, justificado pela fé, temos paz com Deus por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. O que de fato atrai assim os castigos de Deus é a vida pecaminosa dos homens. É o fato, claro, assim como foi no dilúvio. Diz que os homens estavam violentos e os homens estavam vivendo de maneira de prostituição, e Deus disse que não iria discutir com o homem por mais de 120 anos. Deu 120 anos para o homem se arrepender. E ali, com 120 anos depois, Noé, levando a sua justiça, as pessoas não quiseram se arrepender e Deus tragou ali aquela humanidade pelas águas do dilúvio. Então, claramente isso aqui diz, filho do homem, se uma terra pecar contra mim e se rebelar gravemente, então eu irei contra ela com a minha mão contra ela e quebrarei o sustento de pão e deixei com que eles passem necessidade e morram ali os homens e os animais. E agora, mesmo que esteja lá Noé, Daniel e Jó, eles apenas seriam salvos e o restante da humanidade não teria nenhuma piedade. Como foi ali no dia de Noé, né? Ali as pessoas vivendo de diversas formas. Nós encontramos também o povo de Israel foi levado cativo, cativeiro, e há outros juízos que a Bíblia apresenta, como a revolta de Corá, o próprio Ananias e Safira, que recebeu o castigo por mentir a Deus, e nós vemos ali o Apocalipse, que é o futuro da nação, que está ali no Apocalipse, quando nós podemos notar claramente acerca de todas as coisas que Deus terá de trazer sobre a face da terra. Então, nós podemos notar claramente sobre isso, isso é importante que nós estejamos notando acerca das vontades de Deus diante de todas as coisas para a glória do Senhor nosso Deus. A segunda coisa que nós queremos notar hoje à noite é que o castigo das bestas feras da terra. Esse castigo das bestas feras da terra pode estar dentro dele também as pragas, né, que vêm, as brocas nas lavouras, tudo isso se enquadra nisso. E nós vemos o versículo 15 e 16 que diz assim: se eu fizer passar pela terra as feras selvagens e elas desfilarem de modo que fique
desolada e ninguém possa passar por ela por causa das feras. E estes 3 homens estivessem no meio delas, vivo eu, diz o Senhor Deus, e nem os filhos nem as filhas livraria, só ficariam livres e a terra seria desolada. Então Deus, ele apresenta, se ele trouxesse o seu segundo juízo de Deus, que é as feras. Ele disse que a terra sofreria tal dano e não escaparia ninguém. Se Noé estivesse lá, se Daniel estivesse lá, se Jó estivesse lá, não escaparia nem as filhas, nem os filhos destes 3 homens. Apenas eles seriam realmente salvos. Então, nós podemos ver que quando Deus resolve trazer o juízo sobre a terra, ele traz de maneira que ninguém possa realmente escapar. Então, aqui, aplicando não somente ao juízo de feras, mas aquelas pragas que chegaram no Egito, foi uma forma como Deus reagiu contra o povo e não escapou aqueles a quem Deus queria atingir. Nós estamos vivendo um momento desses no mundo. Então, como as moscas, os gafanhotos e as rãs, e delas poder trazer os animais selvagens também e atacar os homens. Eu acho que teve um ataque desse numa cidade da Índia. Os elefantes fizeram um ataque, outras foram os tigres. Quando Deus resolve fazer isso, é importante que as pessoas obedeçam a Deus, porque os animais obedecem a Deus. Você veja que eles foram à arca rapidamente. Cada um deles chegaram à arca, foram até Noé, andando, obedecendo o mandato do juízo de Deus ali. Então, meus queridos, amados irmãos, se Daniel estando naquela terra, ou nesse lugar, e Jó também, quando as feras viessem, de forma nenhuma, ele salvaria a vida dos seus filhos e filhas. Eles só ficariam livres e a terra seria desolada. A terceiro juízo de Deus é o castigo das guerras. E nós sabemos que tem se levantado guerras ao redor do mundo. Mas se uma guerra quem faz é o homem, a palavra de Deus mostra lá no versículo 7 do livro de Isaías 45, que Deus diz que ele cria as guerras. Ele faz com que uma nação subjugue a outra nação. Ele fez com que um país mais forte subjugue outro país, ou até o mais fraco consiga subjugar o outro país, através da guerra. E esse tipo de castigo, Deus tem usado muitas vezes, continuamente, para dissolar a terra. Isso é parte das profecias da Bíblia. E o versículo 17 diz: se eu trouxer a espada sobre aquela terra, e disser, espada passa pela terra, e eu cortarei dela os homens e os animais, ainda que aqueles 3 homens estivessem nelas vivos, eu diz o Senhor Deus, que nem seus filhos, nem suas filhas livraria, mas somente eles ficariam. Imagina, quando Deus resolve trazer o juízo de Deus para a terra, ele traz de uma forma que somente a justiça de Deus que pecavam contra Deus da terra, as nações dos Jebuseus, dos Amorreus, dos Cananeus, dos Heteus, dos Fariseus e tantos outros lá, todos 9 nações, porque aquelas nações pecaram de uma forma que os seus pecados atingiram diretamente a Deus. Então, meus amados irmãos, podemos notar isso nesse momento e compreender pela própria palavra de Deus aquilo que nós podemos entender que o castigo de Deus vinha. Se nós sabemos que nos últimos tempos, em Mateus 24, versículo 6, Jesus Cristo disse que haveria guerras e rumores de guerra. Noutra passagem diz nação contra nação e reino contra reino. E Deus usa isso como uma forma de castigo, porque se Deus não tem usado as nações durante a Segunda Guerra Mundial para se unirem, fazer uma colisão para tentar impedir o exército de Hitler, juntamente com o exército de Mussolini e o de Stalin, aqueles 3 exércitos que estavam juntos ali, tentando implantar a cultura comunista no mundo, eles tinham matado, dizimado milhares de pessoas, como fizeram
o Holocausto, que foi mais de 9 milhões de judeus que foram, certo, a 9 milhões de judeus que foram mortos. Então, eles teriam dizimado. Deus usou eles para trazer o juízo, mas usou as outras nações para trazer juízo sobre a nação que tem aquele linha de pensamento arianista, que era o caso do Hitler. Então, o que podemos ouvir são fatos, guerras, rumores de guerra, e isso são coisas que acontecem ao redor do mundo, e o juízo de Deus, ele é enviado dessa forma, né? Nós sabemos que Deus, ele tirou alguns governantes do trono através de guerra, através da espada. Isso foi coisa que ele fez no passado, e ele faz no presente e vai fazer no futuro. Como é que vai se estabelecer o milênio na Terra? A guerra do Armagedon. Após ela, estabelecerá um milênio. E essa guerra será liderada pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Nós temos que entender isso. O Deus da Bíblia não é aquele Deus que nós queremos, um Deuszinho fraquinho que a gente pode mandar e manipular e ele fazer tudo que a gente quer. Não. Lá na oração do Pai Nosso, Jesus foi claro, disse, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Sempre a vontade de Deus está e deve ser feita. Em quarto lugar, apresenta o castigo da peste, das doenças, que é isso que nós estamos vivendo. E interessante que veio sobre a terra toda. Nenhum país está escapando dessa nação. Nós sabemos que entre a nação, algumas pessoas irão escapar e estão escapando. O versículo 19 e 20 diz assim na palavra do Senhor, diz, ouvi, se eu enviar a peste sobre aquela terra e derramar o meu furor sobre eles, como sangue, para cortar dela os homens e animais, ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Deus, que nenhum filho nem filha eles livrariam, mas somente eles livrariam as suas próprias almas, pela sua justiça. Amém? Então, amados irmãos, esse é um fato. Se Deus enviar a peste, então, mesmo que há muitas especulações, o coronavírus foi produzido no laboratório, foi mandado, e tem vários pensamentos. O que nós podemos entender quando cremos na palavra de Deus? E o fato é que Jesus Cristo, ele está no controle. E ele disse que no final dos tempos ouviríamos falar de guerra, rumor de guerra, fome e pestes em vários lugares. A palavra pandemia é algo novo, mas a palavra epidemia é algo bíblico. A Bíblia diz que haveria epidemia, uma infestação de enfermidade. O grande problema é que nós estamos lidando com um vírus. Nós sabemos que para bactéria nós temos medicamentos, né, os antibióticos, né, que são lá os corticóides, tantos outros lá que vão lá e eliminam as bactérias do corpo do ser humano. Mas a gente sabe que os vírus são mais difíceis de ser controlados, né? É preciso que o corpo do ser humano crie imunidade para esse tipo de coisa, para os vírus, para que eles não ataquem, para que eles não destruam. Nós sabemos que tem uma época do ano que a gente, quase todo mundo gripa, né? E nós estamos se aproximando dela, bem para frente aí. Mas pedimos a Deus que Deus possa estar protegendo também, porque a gripe normal, a influenza, que chama, né? Que está hoje misturada com H1N1 e agora chegando com essa outra coisa, coronavírus, são coisas que chegam para a vida do ser humano. E são resultados realmente do pecado. A Bíblia diz que a terra está envelhecida por causa dos seus moradores e cada dia que a terra passa, tantos superinsetos têm chegado, como vírus e bactérias novas têm surgido. A terra vai ficando mais velha e vai surgindo. E o nosso organismo, o nosso corpo vai ficando mais propenso ao desenvolvimento das doenças. Nós vemos que nos últimos 50 anos, o crescimento do número de pessoas que têm morrido de câncer, de diabetes, de AIDS, e especialmente de doenças cardiovasculares são enormes. Sem contar essas pandemias que têm surgido nos últimos anos, além do vírus ebola, da própria dengue, né, que é transmitido pelo mosquito, e também outros como H1N1 e muitas outras doenças têm chegado e têm dizimado, às vezes, a população, como foi no caso de 1919, lá há 100 anos atrás,
quando teve a gripe espanhola, que dizimou quase cerca de 100 milhões de pessoas morreram naquela época. Se estima, não sabe, porque a estatística era difícil de fazer. Mas, meus amigos, Deus diz aqui na sua palavra, quando ouvires eu enviar a peste sobre a terra e derramar o meu furor sobre ela com sangue para cortar dela os homens e os animais, ainda que esteja lá Noé, Daniel e Jó, estiver no meio da terra, no lugar onde for, diz a Bíblia que nem mesmo assim escaparia ou livraria alguém da justiça de Deus, porque ele salvaria apenas as suas próprias almas. Essa tem sido um castigo que Deus está trazendo. Estamos vivendo por meio dele, mesmo que existe muitos achismos, né? É justo que as pessoas pensem diversas coisas, mas é um fato real que nós estamos vivendo. E quando nós lemos o livro do Apocalipse, irmãos, nós entendemos que a situação vai se intensificar. O juízo de Deus vai espremer os homens realmente de uma forma mais dura. Ah, pastor, eu pensei que nós estávamos vivendo o Apocalipse. Não, nós não estamos vivendo um período do Apocalipse. De maneira nenhuma. Nós podemos, talvez, na verdade, estamos vivendo um prelúdio, ou seja, um início de algumas coisas parecidas, mas o Apocalipse em si, irmão, é a ira de Deus. E diz a Bíblia, diz que quem pode resistir à sua ira, a ira de Deus nisso. E sabe de uma coisa? Deus vai fazer isso no futuro. O versículo 21 diz assim, porque assim diz o Senhor Deus, nós queremos concluir com isso. Assim diz o Senhor Deus, quanto mais se eu enviasse os meus 4 juízos à terra, os quais são estes, enviar os meus 4 juízos, a espada, a fome, as feras e a peste, contra Jerusalém, para cortar dela os homens e as feras e os animais. Mas ainda se algum fugitivo restarão delas, será que serão salvos? Levarão para fora os seus filhos e filhas? Eis que eles virão a vós e vereis o seu caminho e os seus feitos. Ficareis consolados do mal que trouxe sobre Jerusalém. Agora ele está falando de Jerusalém. E tudo o que trouxe sobre ela. E sereis consolados, porque quando vedes o seu caminho e os seus feitos, sabereis que não fiz sem razão tudo quanto nela tem feito, diz o Senhor. Deus disse, se eu trouxer os meus juízos, eu não vou trazer sem razão. Então não adianta eu perguntar a Deus por que Deus está acontecendo isso. Porque é necessário que nós estejamos vivendo esse período de pânico, que muitas vezes o coração de muitas pessoas desfalece. Por que isso? Por causa do pecado da humanidade. Se você vai ler a palavra de Deus, você vai ver isso claramente. Diz que a ira de Deus se revela dos céus sobre a impiedade dos homens que mudaram a verdade de Deus em injustiça. E também, além disso, passaram a adorar a criatura mais do que o Criador. Isso está lá em Romanos capítulo 1, 18. E que os homens mudaram o estado natural de suas relações íntimas, homem com homem, mulher com mulher, e por si mesmo recebendo um tropeço. Por os homens viveram de forma infiel, sendo inleais e vivendo de forma dissoluta. A Bíblia de Deus, a palavra de Deus diz que é digno de morte, não somente os que praticam, mas também os que consentem. Eu desafio, como leitura para antes de dormir, que cada um dos irmãos leia Romanos capítulo 1, pode ler todo o capítulo, não tem problema, mas especificamente do versículo 18 em diante. Meus amados irmãos, quando nós olhamos para Apocalipse capítulo 6, aí nós vemos a intensificação das coisas. Após Deus trazer os primeiros selos abertos, diz a Bíblia que aparecerá o cavalo branco no primeiro selo, no segundo selo aparecerá um animal, outro cavalo, que é o cavalo vermelho, que representa a guerra. Por terceiro aparecerá um cavalo preto, né? Deixa eu ver se é aqui preto mesmo. Um cavalo preto que representa a fome e, em seguida, o cavalo amarelo que representa a morte. Mas o que a Bíblia fala sobre isso aqui no versículo 12, diz, e havendo aberto o sexto selo, olhei e eis que houve uma grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro, e a lua num saco de silício,
e a luz se tornou-se como sangue, e as estrelas caíram sobre a terra, e como a figueira abalada, assim, pelos ventos, seus fígados são abalados pelos ventos. E os céus retirou-se como um livro, como um pergaminho. E todos os montes e ilhas foram removidos do seu lugar. A palavra de Deus disse: os reis da terra, os grandes, os ricos, os tribunos, e todos os servos e livres, esconderam nas cavernas da terra e nas montanhas. E dizia aos montes e aos rochedos: caia sobre nós, e esconde-nos do rosto daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da ira. Quem pode resistir? Amados irmãos, aqui é o início da grande tribulação, onde o Apocalipse começa a se cumprir as grandes promessas de castigo de Deus sobre a face da terra. Nós não estamos vivendo esse tempo. A palavra de Deus diz que o sol vai se tornar negro e a lua com sangue. Vai ser um momento, os cientistas têm estudado, diz que os polos magnéticos da Terra eles vão ser invertidos. E nessa inversão do polo magnético da Terra, a lua e o sol não vai conseguir colocar a sua luz na Terra por um período de tempo. E aonde também haverá um grande terremoto, aonde as estrelas dos céus cairão sobre a terra, e os homens irão começar a orar, não a Deus, mas aos montes, aos rochedos que caem sobre ele. Espero que você, meu amigo ouvinte, que está ouvindo a palavra de Deus, não esteja lá para pedir para uma montanha, para pedir para uma rocha caia sobre a sua cabeça e lhe mate, porque você quer se esconder, quer escapar da ira de Deus. Mas hoje à noite, a palavra de Deus diz: quem ouve a minha palavra, João 5:24, e crê naquele que me enviou, não entrará no juízo, mas já passou da morte para a vida. A igreja de Deus, ela se converteu a Cristo, deixou os ídolos, e agora nós estamos servindo a Deus, aguardando dos céus, como Paulo escreve aos Tessalonicenses, a Jesus Cristo, o seu Filho, que nos livra da ira vindoura. Nós somos do dia, não somos da noite. Estamos apresentando essa mensagem de juízo de Deus, mas entendendo que a palavra de Deus garante ao seu povo que ele nos livra da ira vindoura, do juízo eterno que virá sobre todos os homens da terra. Que Deus nos abençoe, nos dê uma semana abençoada, que nós possamos ficar firmes na palavra do Senhor, mesmo que sabendo que estamos passando pelo momento difícil, um momento em que nós nunca pensamos em passar por isso. Por mais que nós sabemos que tem outras coisas ao redor do mundo acontecendo, mas a gente nunca pensou. O mundo inteiro, as pessoas tendo que se privar de muitas atividades, as igrejas fechadas, muitos comércios fechados, fronteira de países fechadas, pessoas assim morrendo em uma escala de muitas pessoas no mesmo dia da mesma enfermidade. Os hospitais não têm como socorrer. Por quê? Tudo isso. Deus está ensinando para nós. E nós somos apenas um simples gozão, um simples nada, um simples verme que não aguenta nada. Somos frágeis. E dessa fragilidade nós precisamos se esconder em Jesus Cristo, se revestir como eleito de Deus e viver a vida cristã de cada dia para a glória do Senhor. E que, diante de tudo isso, possamos também aproveitar para falar de Cristo para as outras pessoas, mostrar o amor de Deus ainda. Deus está dando oportunidade para outras pessoas receberem Jesus, serem salvos e morar também no lar celestial. Assim como Ele nos livra da ira vindoura por crer nele, você que está nos ouvindo, Ele também tem essa capacidade, porque o poder de Deus, Ele não está limitado. E o que Ele está fazendo, eu não posso reclamar com Deus. Nem você. Mesmo que queira, mesmo que reclamemos, nós precisamos apenas aceitar a situação. E eu quero fazer um desafio para você, para que estejamos orando uns pelos outros e consolando uns aos outros, e também orando pelas autoridades do nosso Brasil, do nosso estado e da nossa cidade de Campo Redondo. Tá bom? Que Deus abençoe cada membro, cada congregado da igreja, e que juntos devemos estarmos animados. Quero dizer que estamos à disposição dos irmãos. Alguma coisa, liga com a gente e a gente está pronto para alguma coisa que for necessário. Tá bom? Que Deus esteja abençoando o seu lar, a sua família,
Ore pelo pastor Irã e família, e nós estaremos fazendo força para orar por vocês, certo? E que Deus possa estar nos livrando de pegar, de ser pego por esse vírus da coronavírus, para que os nossos lares não sejam atingidos e a gente não sofra dor ou não entre num desespero, porque não tem coisa mais ruim do que estarmos ansiosos e desesperados. Que Deus abençoe, mais uma vez agradecendo ao esforço do irmão Dérico, da equipe de louvor, dos irmãos que estão conosco, e que durante a semana teremos a oportunidade de fazermos agora, através do canal do YouTube da igreja, fazermos outros lives, outros vídeos e publicar lá. Mas eu quero desafiar os irmãos que pregam a palavra de Deus para também estar fazendo mensagens gravadas para o nosso devocional da dor, tá bom? Essa semana deve sair mais decretos ou coisa assim. Nós ainda estamos abaixo de decreto, mas orando a Deus que Ele dê força e que nossa igreja se levante com força para adorar a Deus, seja através dessas coisas que estamos usando, desses aplicativos, mas quando tivermos a oportunidade de estarmos juntos, tá bom? Vamos orar. Nosso Deus, obrigado pela Tua palavra. Senhor Deus, o Senhor é soberano e tem a capacidade de fazer o que quer, mandar os Teus juízos na hora que quiser, tratar com justiça e juízo todas as pessoas da maneira que o Senhor mesmo quiser. Abençoa ricamente a vida de cada um de nós. Abençoa a Tua igreja. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Abençoa que nós possamos continuar fazendo a obra social, apoiando as pessoas, dando assim palavras de conforto e ajudando na educação das pessoas na cidade de Campo Redondo, quando se trata de enfrentamento deste problema. Que o Senhor Deus venha ajudar o poder público cada dia a saber tomar a decisão certa e também fazer a coisa certa, a investir os recursos da maneira correta. Te agradecemos por Tua bondade, por mais uma semana que o Senhor nos guardou, nos deixou viver e também, Senhor Deus, nos motivou pela esperança da glória. Obrigado por todos aqueles que estão nos acompanhando e ajuda, nos dando uma restante de semana bem na Tua presença, cada dia vivendo para a glória do Senhor. E se o Senhor vai voltar logo, como nós estamos esperando, que nós não estejamos dormindo, que nós não estejamos desapercebidos, mas atentos, em pé, aguardando o Senhor Jesus Cristo. No nome de Jesus, eu te oro agradecido. Amém. Muito bem, Deus abençoe. Muito obrigado pela paciência. Amém. Agradecemos a Deus pela oportunidade de estarmos aprendendo da sua palavra e também pela vida do pastor Irã, que nos trouxe e nos traz devocionais da palavra de Deus e serve como alimento espiritual para nós. Irmãos, antes de passar para Levi e Isabel entoar o corinho final, eu gostaria aqui de fazer menção aos irmãos que nos acompanham de longe, como Lívia, no Pará, com Hanna. Também a gente agradece o apoio do irmão Vanilson, das demais congregações da Malhada, como o irmão Franciane e os irmãos, e também o irmão Daniel e a família no Procópio. Então a gente é grato pela vida dos irmãos e também a gente é grato pela vida de todos os irmãos que estão aqui acompanhando conosco essa programação e esse culto de adoração ao Senhor. Então agradecemos a Deus pela vida de todos. E agora eu passo a palavra para Levi, para eles entoarem os corinhos. Pode ir? Corinho à unção. Já posso sentir verdadeiramente Deus está aqui. Há uma unção, já posso sentir verdadeiramente Deus está aqui.
Senhor. Eu prefiro estar no meio da congregação e no meio desta comunhão, servindo ao meu Deus e aos meus irmãos. Como é bom viver em união. Como és precioso, meu irmão. Há uma unção, já posso sentir verdadeiramente. Deus está aqui. Há uma unção, já posso sentir verdadeiramente. Deus está aqui. Eu prefiro estar na tua casa, ó Senhor, onde foi o rio de amor, onde foi a bênção do Senhor. Eu prefiro estar no meio da congregação e no meio desta comunhão, servindo ao meu Deus e aos meus irmãos. Como é bom viver em união. Como é precioso, meu irmão. Como é bom viver em união. Como é precioso, meu irmão. Amém. Amém. Antes de encerrarmos com a palavra de oração, eu gostaria de fazer menção também a uns irmãos que eu esqueci aqui, que é a irmã Breno, que está acompanhando a gente de Natal, o irmão Genildo também, na Paraíba, que está nos acompanhando, e eu percebi aqui Dona Terezinha, a mãe de irmão Laércio também, que está acompanhando o culto junto com a gente. Agradecemos a Deus pela vida de todos. E agora eu passo a palavra para o irmão Vanilson, que irá nos trazer uma palavra de oração, encerrando nosso culto. Lembrando também que o áudio vai ficar aberto para batermos um papo depois do culto. E esperamos que esperamos que tenha sido um tempo abençoado e que Deus abençoe a semana de todos e tenhamos sempre Cristo no nosso comando. Amém? Boa noite, irmãos. Saúdo a todos na graça e paz do nosso Senhor Jesus. Irmãos, é mais um prazer e um privilégio que Deus nos dá, né, de estarmos aqui juntos, né, mesmo através da internet, mas juntos, para louvar e engrandecer o nome dele e aprender mais da palavra dele. Vamos orar. Oremos. Pai querido, maravilhoso Deus, mais uma vez te agradecemos, ó Pai, por mais um dia de vida. Agradecemos, ó Pai, pelo teu cuidado, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Te pedimos perdão pelos nossos pecados, nossos maus pensamentos. Que o Senhor nos perdoe e nos ajude, ó Pai, a melhorarmos a cada dia mais. Pai querido, que o Senhor esteja nos dando sabedoria para passar por este momento difícil, mas que, ó Pai, possamos aproveitá-lo para aprender mais de Ti e, principalmente, ó Pai, para sairmos mais fortalecidos na Tua fé e reconhecendo as nossas falhas, os nossos erros, as nossas limitações. E que possamos, Pai, sair cada vez um filho melhor, um pai melhor, uma mãe melhor. E que possamos, ó Pai, ter sabedoria para reconhecermos os nossos erros, para que possamos ser mais humanos, para que possamos ser mais egoístas, menos egoístas, ó Pai. Que possamos estar realmente aplicando na nossa vida aquele amor que o Teu Filho nos ensinou,
aquele amor, ó Pai, que ainda estamos distante dele. Abençoa-nos, ó Pai. Te peço por todas as famílias da igreja, ó Pai, por todas elas, as que estão nos ouvindo, as que não estão, ó Pai, que o Senhor possa estar com cada um, livrando de todo mal, que o Senhor possa estar, ó Pai, com aqueles mais idosos, aquelas pessoas do grupo de risco, com todos, ó Pai, livrando desse vírus que tem um efeito tão devastador. Pai querido, que o Senhor esteja com aqueles que já estão enfermos, ó Pai, que o Senhor possa estar cuidando, guardando, curando, conforme a tua vontade. Te pedimos pela nossa cidade, te pedimos pelo nosso estado, pelo nosso país, por todos os países, ó Pai, que estão sofrendo com essa pandemia. Tem misericórdia, ó Pai. Sabemos que o Senhor tem propósito em tudo. Sabemos que tudo está no teu controle. Que nós possamos, ó Pai, aprender cada dia mais de ti. Ajuda-nos, ó Pai. Dá-nos uma noite na tua paz, uma boa semana, e que possamos dedicar esse tempo, ó Pai, para cada dia mais conhecer a ti, nos relacionarmos com o Senhor, Pai. Que possamos sairmos bem fortalecidos desse momento tão difícil. Obrigado por tudo, Pai, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém.